Olá a todos, espero que estejam bem, que tenham tido uma ótima semana. Obrigada por estarem desse lado, por continuarem a ver estas conversas. Esta conversa de hoje é muito especial, é patrocinada pelos patronos. Para quem não sabe o que são os patronos, são pessoas que acreditam neste projeto e que a maneira de apoiar é contribuírem mensalmente com 2 ou 5 euros e têm uma plataforma onde conseguem saber com antecedência quem é que são os convidados, fazerem perguntas, como eu vou fazer hoje, aos convidados e também terem acesso a mais algumas coisas que eu vou colocando na plataforma, mas acima de tudo é uma forma de patrocinarem e de conseguirem ajudar este projeto. Por isso hoje esta conversa é patrocinada pelos nossos queridos patronos, muito obrigada. E foi uma patrona, a Raquel, que me sugeriu conversar com a Catarina, que se calhar alguns de vocês já conhecem muito bem pelas redes sociais e pelo trabalho também incrível que faz com a Mums Cooking. Mas hoje vamos falar aqui, vamos deixar um bocadinho nesta hora a história da Catarina e de quem é a Catarina que está por trás deste projeto que dá a ganhar cada vez mais dimensão e a ajudar também a que muitas famílias tenham uma alimentação mais saudável e cuidada. Muito obrigada, Catarina. Quero agradecer-te muito e do fundo do coração, porque para quem não conhece a Catarina, eu também vou ficar a conhecer hoje, está num processo de tratamento, de quimioterapia e hoje está aqui connosco, aqui assim se calhar um bocadinho em esforço ou não, mas é muito querida porque se calhar às vezes nós estamos constipados, deixamos de fazer alguma coisa, a Catarina no meio de um processo destes aceitou estar aqui comigo hoje e por isso estou muito agradecida. Obrigada eu, antes de mais, pelo convite e não estou em esforço, até porque sou com medicações e a coisa está bastante controlada, mas é o que eu tenho dito, assim, a vida tem que continuar nesta fase, portanto, cá estou. Obrigada. Boa. Então vamos fazer assim um bocadinho uma viagem à vida da Catarina antes de chegarmos ao dia de hoje e a estes projetos todos tão bons que vais criando. Como é que foi a tua infância? Minha infância, eu acho que foi uma infância normal, feliz, não assim nada de extraordinário, mas lembro-me de, sei lá, era uma criança normal. Fui filha única até aos 10 anos e lembro-me muito bem de, a partir de determinada idade, estar um bocado sempre a chatear os meus pais de que queria uma mana ou um mano, que não estava ainda bem nos planos deles, mas eventualmente veio e isso mudou imenso a minha vida. Mas também pôs um bocadinho, não foi um fim à minha infância, mas como eu já tinha 10 anos quando a minha irmã nasceu, acabei por já assumir uma responsabilidade muito grande com ela e depois na educação dela e é a minha afilhada, foi a minha primeira afilhada inclusivamente. Mas lembro que era uma miúda muito sossegada, pronto, gostava de brincar, tinha ali as minhas coisinhas, mas estava habituada a este modo de filha única. Lia muito, sempre gostei imenso de ler, gostava muito de aprender, gostava de estudar, embora depois tenha havido ali uma fase em que sentia muita pressão para... Não queria nada desiludir os meus pais e quando chegou ali a uma dada altura da escola e depois também do secundário, lá tinha sempre ali um peso enorme de não querer desiludir. E isso tornava Mas as coisas porque eras má aluna ou porque até Não, eras boa, mas ainda querias ser melhor? porque sempre fui boa aluna, mas depois as coisas vão se tornando mais difíceis, não é? À medida que avanças. E eu, como tinha sempre essa coisa, sempre tinha sido boa aluna, sempre tinha sido muito aplicada, muito estudiosa, sabia que havia... Eu tinha e sabia que as outras pessoas tinham aquela expectativa em mim e foi das primeiras vezes, lembro-me tipo com 12, 13 anos, se calhar até antes, sentir que não podia falhar e foi... Acho que foi um peso que eu carreguei um bocadinho até há muito pouco tempo.
E que foi uma coisa que depois tive que ir desconstruindo e que mesmo já recentemente com a Mom's Cooking existiu e era uma pressão muito grande que eu sentia e comecei precisei mesmo desconstruir, de me obrigar a relaxar e a encarar essas eventuais falhas ou percalços, fosse o que fosse, como uma parte do processo e não como uma falha mesmo. Mas que eras do género um 15 ou um 16 não era suficiente? Não era suficiente. Não, eu lembro-me de, por exemplo, no 8º ano ter tido um 80% num teste de matemática e ficar, como é que eu vou mostrar isto aos meus pais, não é? E se calhar nem era tanto por eles, era mais tipo na minha cabeça, não é? Depois, quando cheguei à faculdade e de repente descobri que não estava no topo dos melhores alunos, foi um choque. Foi. Mas pronto, lá está. Assim, depois, ok, já não sou aluna de 19 ou de 20, sou aluna de 16 ou 17. E uma pessoa habitua-se e é ótima, à mesma, não é? Mas acho que em criança, adolescente e jovem, muitas vezes temos muito essa pressão que depois cresce connosco. E pronto, e é uma coisa que eu conscientemente espero não passar tanto ao meu filho. E acho que hoje em dia também estamos muito mais abertos a esse género de coisas, mas que sim, que foi uma coisa que trouxe. E que depois é difícil porque os pares, quem está ao lado, um exemplo que disseste, recebes um 80% e não gostas. E se calhar os da tua turma deviam ficar tipo... Na minha turma, imagina, toda a gente sabia que eu era ótima aluna, vinha-me a estudar, não sei o quê, e quando eu depois ficava assim, quando eles se calhar tinham tido notas piores, era tipo, ai, pelo amor de Deus. Pronto, e isso depois também não nos ajuda, não é? Porque tudo, não é? Dificulta tudo um bocado. Mas pronto, fora isso tive uma infância feliz. Lembro-me de passar verões no Algarve, no campo, na casa dos meus avós, com o cheiro às figueiras, que até hoje é um cheiro que eu posso estar, olha, quando vivia em Londres, por exemplo, houve uma vez que eu cheguei ao trabalho, estava a chegar e estava tipo, cheira-me a figueira. E descobri no meio de Londres uma figueira. Em qualquer sítio por onde eu passo há uma figueira, eu reconheço o cheiro. Portanto, que giro. E ainda continuas a ir lá, ao Algarve? Agora temos ido outra vez mais vezes, porque a minha mãe herdou a casa que era dos meus avós e antes dos meus bisavós, recuperou-a e recuperou a casa original, da forma como, em parte como ela se lembrava de ser antigamente. Aquilo está agora a ser utilizado como alojamento local, mas nós também acabamos por ir lá bastantes vezes e pá, é incrível, é mágico. O meu filho adora aquilo, diz que é o nosso Algarve, até porque é um Algarve diferente do que a maioria das pessoas conhece, não é? É muito mais rural, temos uma propriedade enorme com figueiras, alfarrobeiras. Que bom, como é que se chama o turismo já agora? Chama-se Casas de Taipa, é ao pé de Lagoa e é incrível, é mesmo, é um sítio super sossegado. E cheio de memórias boas. E cheio de memórias ótimas mesmo. Que bom. Diz-me uma coisa, com essa pressão que punhas a ti, que ainda bem que falaste nisso, porque eu não sei, o Diogo tem 5 anos. Tem 5 anos, sim. Mas o Manel Maria entrou na primeira classe. E eu às tantas também já dou por mim a sentir, não posso pôr pressão. É isso. Está a aprender, é normal não escrever na vinha, é normal fazer o 7 ao contrário, porque depois vou à internet e vejo que é um processo normal, porque senão às tantas senti mesmo isso de calma, está na primeira classe, vai errar muitas vezes, mas vai aprender a ler de certeza. Não vou começar já, porque eu já estava pronta para chegar aos fins de semana. E nós recebemos uma mochila no fim e dar se não fez bem o 7, vamos fazer uma vinha de 7. E depois pensar, não pode ser, porque senão ainda é o oposto. E ele, em vez de ver isto como uma coisa que tem que ser boa, e que é boa, se eu for bom, vai estar quase com a pressão de chega ao fim de semana, a minha mãe agora vai-me obrigar, e desliguei. Por isso ainda bem que te estou a ouvir, porque de facto às vezes, sem darmos por isso, podemos pôr pressão e depois isso fica em tudo. Exato.
É como nas horas, nós estávamos a falar nas horas de chego às 8h45, chego às 8h57, não fizer. E estavas a dizer, eu também tenho essa pressão das horas, porque a minha avó com quem eu cresci, nós tínhamos de estar no colégio às 8h30, mas quem nos levava ia-nos buscar às 8. E era sempre, às 10 para as 8 tenho que estar pronta. Quem tem que esperar é a menina, não é os outros. Exato. Mas eu hoje em dia, o que é? O extremo. Era uma pressão tão grande, com aquela antecipação da hora e o chegar a horas, que hoje em dia, em coisas normais de vamos ao almoço entre amigos, há uma. Já estás ali estressada que estás atrasada. E é um almoço descontraído, mas eu já estou. Vou chegar ao 1h10, Manel, os miúdos, vamos chegar e eu, calma. Sim. Isto para dizer que percebo muito neste aspecto, no meu exemplo das aulas, que essa pressão que sentiste depois fique. E não é para quem nos ouve, não é fácil desconstruir isto. Porque se eu sei das horas e não é fácil eu descontrair e relaxar, imagino tu com essa pressão que foi, a escola começa aos 6 e muitas vezes isto não termina porque continuamos com os nossos projetos. Exato. Como é que foi o curso em si? Tiraste o curso de gestão na Nova? Tirei Economia. Na Nova. E acho que fomos o primeiro ano que apanhou os 3 anos de repente de licenciatura. Eu, quando estava no secundário, achei que ia fazer ainda 5 anos. Depois, como me candidatei, achei que era 4 anos e de repente entro na faculdade e são 3. E isso é 3 anos, não é para andar a fazerem mais. Então, adorei o curso. Eu fui para a Economia sem gostar de matemática, que no secundário chateei muito com a matemática e houve muita gente que ainda disse que eu era louca por ir para a Economia, que ia ser imensa matemática, não é? Mas adorei o curso, tive professores incríveis, conheci, as minhas melhores amigas são todas da faculdade e foram 3 anos espetaculares mesmo. Ao fim de 3 anos, pronto, acabei o curso e entretanto fui contactada, estava em Erasmus, nem estava a pensar no que é que ia fazer a seguir ao curso. Comecei a ser contactada por consultoras que vão muito buscar os miúdos logo, os recém-licenciados, e uma das consultoras fez-me uma proposta de começar a trabalhar para eles e fazer o mestrado ao mesmo tempo, pós-laboral. E eu, sim senhora, achei que era uma ótima ideia aos 21 anos começar a trabalhar numa consultora a fazer o mestrado pós-laboral. Não sabias para que é que Não sabia em que é que me ia meter de todo. Olhando para trás, não mudava em nada. E não mudava porque foi nessa consultora que conheci o meu marido. Portanto, valeu a pena. Foram 3 anos em que apareceram os primeiros cabelos brancos, em que tive muitas noites sem dormir, muito trabalho. Foi muito, muito pesado. Muitas saídas à meia-noite para ir festejar os anos das amigas. Muitas saídas à meia-noite, mas muitas saídas do trabalho às 5 da manhã para ir a casa, dormir 2 horas e estar no escritório às 9. Muitas saídas do trabalho às vezes, às 2 da manhã, chegava a casa em dia a estudar para o mestrado, dormia 2 horas, estava no escritório às 9. Chegava ao fim de semana, tinha 22 ou 23 anos, queria continuar a fazer os programas com as minhas amigas, portanto, em vez de dormir, não, ia sair à noite e depois direto a estudar para o mestrado. E foi uma loucura. E sempre a achar que valia a pena, ou algumas vezes ponderaste? É assim, nunca fui pessoa a desistir também, não é? Portanto, estava ali metida naquilo, era para fazer e acabar. Mas foi muito duro. Foi. Essas horas pouco dormidas, porque dormias menos, essas 2, 3 horas depois eram reconhecidas ou não? Não acho que fossem. Não acho que na altura nunca tive grandes avaliações nessa consultora, que ainda por cima com este meu historial de ser muito boa aluna, ser muito não sei o quê, não sei o que mais, esta pressão que eu tinha deitava-me imenso abaixo. O que vale é que no mestrado gostei também muito do mestrado, que foi em Gestão e Finanças na Nova. Tive também excelentes professores, gostei, mas esta pressão
que eu própria punha em mim para ser bem-sucedida no trabalho não se estava a verificar. Eu cheguei a ter uma avaliação que nunca me hei de esquecer, em que me disseram que eu tinha dificuldades de aprendizagem. Eu fiquei... Isto não pode ser real. Mas pronto, acabei o mestrado ao fim de 3 anos, quase, que era o tempo suposto. Estava já nessa consultora há 3 anos e pouco. Entretanto, há 1 ano atrás, tinha começado a namorar com o meu atual marido. Conhecemos lá, aquilo ao início, as coisas não são muito bem aceitas dentro destas empresas, mas foi o que foi. Eu acabei o mestrado, mais ou menos em simultâneo. Ele teve uma proposta para ir trabalhar para Londres e virou-se para mim e disse que queria muito ir, mas que só ia se eu fosse com ele. E eu, ok, e agora? E pronto, e despedimos-nos os dois no mesmo dia. Isto foi em dezembro de 2011 e fomos para Londres. Ele já ia com um emprego e eu fui para lá procurar emprego. E correu tudo. E conseguiste? Consegui, lá está, muito focada. Chegámos a Londres e alugámos um estúdio pequenino, não sei o que, ele ia para o trabalho, eu ficava tipo 10 horas, ou seja, o que for, sentada na cama, que era sofá, que era tudo no estúdio, a mandar centenas de currículos. E ao fim de 2 semanas arranjei emprego em Londres. Ainda por cima, um emprego, eu vinha com a realidade salarial de Portugal, não é? Portanto, um emprego muito melhor do que eu estava à espera. Portanto, foi uau! E por isso correu muito bem nesse aspecto. E depois é em Londres que ficas à espera de bebê, ou não? Sim, em Londres... Bom, Londres foram 5 anos da nossa vida, portanto houve muita coisa que aconteceu. Aí. Nós fomos para lá, namorávamos há 1 ano, eu saí de casa dos meus pais para ir viver para Londres, portanto foi ali um salto. Foi fácil? Olha, nós o ano anterior a esse, nós já estávamos os dois a trabalhar em Angola, através desta consultora. E portanto, já passávamos em Angola tipo 1 mês, vinhamos cá 15 dias ou 3 semanas, estávamos em Angola 1 mês, por isso já tinha havido ali um início de um corte, não é? Antes já tinha estado em Erasmus e a minha mãe disse que eu, quando voltei de Erasmus, voltei muito diferente. Mas lá está, acabei Erasmus, 6 meses depois estava a trabalhar, uns meses depois estava a ir para Angola, portanto já começou a haver ali algum espaço mais meu. Ir para Londres, custou mais pela minha irmã, que na altura tinha 13 ou 14 anos e pronto, eu era a irmã mais velha que teve sempre ali para ela, não é? E aí foi o que me custou mais. Por de resto, eu fui para Londres e a primeira coisa que eu disse é: eu quero ir a Lisboa todos os meses, nem que seja um fim de semana. Conseguiste vir? Consegui, marcávamos com imensa antecedência os voos para ficarem baratinhos e vinhamos imensas vezes a Lisboa. Mas... E eu também já estava muito preparada para sair de casa dos meus pais, já queria a minha independência e tudo, portanto até foi tranquilo e foi uma fase muito gira. Foi muito, muito giro. Viveram tudo muito os dois? Sim, acabámos por criarmos um grupo de amigos em Londres, muitos dos quais já conhecíamos de cá, muitos portugueses, porque há imensos portugueses em Londres, mas construímos a nossa vida, a nossa casa, adoramos os dois viajar, portanto, além de vir a Portugal, viajávamos imenso para todo o lado e começámos a sentir-nos muito como a nossa família. E foi onde que descobriste que tinhas a esclerose múltipla? Sim. Isso ainda antes de engravidar, lá está, 5 anos dá tempo para muita coisa. Nós ficámos noivos em setembro de 2013 e estávamos a planeámos o casamento para agosto de 2014. E no início de abril de 2014 eu comecei a sentir, começou por ser umas dormências, umas dores no lado esquerdo do corpo, aquilo entretanto não passava. Ao fim de umas semanas estava com visão dupla. Pronto, entretanto comecei a ir lá a médicos e isso, e demorou um bocado de tempo, ainda demorou uns 1 mês e meio, 2 meses a ser diagnosticado. Acabou por passar este episódio inicial sem necessidade de tratamentos nem nada e eu na altura, não sei, tinha 26, 27 anos, estava
ia-me casar dali a uns meses, a única coisa que eu queria saber era... Estavas noutra. Estava noutra, eu fui diagnosticada, para teres ideia, 3 ou 4 dias depois da minha despedida de solteira. Tipo, eu fui para a minha despedida de solteira ainda com visão dupla, tinha que estar sempre de óculos de sol ou de óculos de ver ao longe para ter um prisma, para corrigir a visão dupla. Estava noutra, queria estar com as minhas amigas, divertir-me, beber copos, tipo, festejar. E depois só queria estar bem para o casamento, garantir que no dia do meu casamento não ia estar ali a ver, a dobrar, seja o que for. Portanto, acho que nessa altura foi a única vez, em termos de questões de saúde, que enfiei um bocado a cabeça na areia e disse, não quero saber o que é, não quero saber o que é que vai acontecer a seguir, tenho isto a acontecer agora e tenho que estar bem para isto, pronto. Depois, entretanto, pronto, correu tudo bem, aquilo passou. Depois do nosso casamento e depois da lua de mel, etc., quando voltei ao trabalho tive uma fase mais intensa, mais de stress, e o stress despoleta logo isto, e tive um segundo episódio, mais no final de 2014, e aí, pronto, depois as coisas lá também demoram um bocado, só soube em março de 2015 que isto já estava a evoluir mais, a esclerose múltipla, e que eles me queriam pôr a fazer medicação. Mas a medicação, uma das contraindicações que tinha era que eu não podia engravidar. E aí disse, não, espera, alto lá. Aí tiveste que parar. Aí tive que parar, pensar muito bem na nossa vida, etc. E disse, olha, mas agora para mim é mais importante engravidar. E então, pronto, parámos tudo que era contraceptivos, etc. E ainda demorámos 6 meses, que eu sei que não é muito. Mas parece muito, não é? Mas parece muito até quando sabes que estás com uma doença que está a evoluir, que não estás a fazer tratamentos porque queres engravidar, e então foram ali 6 meses muito, muito estressantes, em que eu depois andava com as aplicações todas e testes de ovulação, tudo para a esquerda e para a direita. E ao fim de 5 meses, o Nelson, meu marido, virou-se e disse, olha, isto assim não está a dar, portanto vamos apagar as aplicações, vamos parar de fazer os testes todos XPTO. E todos os meses vinha-me o período e eu achava que estava grávida, mas que era aquele sangramento. Sim. Do início da gravidez. Vamos parar, pronto. Mas no mês em que apaguei as aplicações e pensei, olha, não vou para Lisboa, porque a ideia também, já estávamos a ficar um bocado saturados de Londres, e a ideia era vir para Lisboa de licença de maternidade. E eu, olha, não vou de licença de maternidade, vou com um emprego. Comecei a mandar currículos, comecei a ir a entrevistas, não sei que é um mês depois estava grávida. Portanto, quando desligamos, não é? Exato. E agir, sabes que eu também, para poder engravidar, também tive que deixar de tomar uma data de remédios que tinha de tomar, e também foram 6 meses que pareceram anos, não é? sempre com as aplicações, com injeções, com uma data de coisas, até que saturámos, e quando deixámos... É exato, é isso, quando deixas de ter pressão, flui. E como é que foi? Foi uma sensação boa, agora isto vai ter que correr bem? Foi. Ou um medo ao mesmo tempo de ter um bebê num corpo que tem uma doença que tu ainda não pensaste muito sobre ela? Eu, a partir daí, quando tive o segundo episódio, aí, pronto, obriguei-me a estudar um bocadinho mais a doença e a perceber o que é que se passava ali. Até porque uma das preocupações é, ok, eu vou engravidar, e se isto é uma coisa que passe, não é? Mas pronto, efetivamente a probabilidade de passar é infinitesimal, portanto todos os médicos disseram para estarmos tranquilos quanto a isso. Mas pronto, era... Claro que eu não sabia o que é que vinha e a seguir, não é? Mas foi uma sensação de milagre. Fiquei super feliz. De milagre, e repare, eu sei que há pessoas que passam anos nisto, portanto não quero de maneira nenhuma desvalorizar, mas fiquei mesmo super feliz, ficámos os dois. Contámos na altura do Natal, quando viemos cá, aos nossos pais e aos nossos amigos, e foi espetacular. Minha mãe e a minha irmã choravam de alegria, o meu pai só se ria, porque nós fizemos tipo uma surpresa na manhã de Natal e eles não estavam minimamente à espera, porque eles não sabiam que eu tinha parado os contraceptivos, etc. Portanto, a minha mãe levava a vida a perguntar, ai, netos e netos. E eu tipo, a não dar conversa. Portanto, foi assim muito inesperado e foi muito giro. Depois tive um percalço durante a gravidez, porque descobri às 7 semanas que estava grávida. E às 11, tinha acabado de voltar para Londres de estar cá no Natal. Às 11 semanas de gravidez começo com umas dores horríveis na barriga.
Fui ao hospital 3 vezes no mesmo dia, às urgências, cheia de dores. E eles, sabendo que eu estava grávida, com dores na barriga, nem uma ecografia me fizeram. Mandaram-me para casa com Benuron e Ibuprofeno, não sei o quê. E o que vale é que eu passado 4 dias vinha, lá está, a passar o fim de semana a Lisboa, cheia de dores, a sofrer imenso. E fui logo às urgências cá. E pronto, e aí perceberam o que é que se passava, era que achavam que era um quisto, mas afinal era o corpo lúteo que tinha crescido muito, estava maior que o bebê, não sei o quê, tinha que ficar em repouso absoluto, não podia viajar e queriam operar, só que estavam à espera que o bebê crescesse um bocadinho bocadinho mais. E esperaram até às 14 semanas de gravidez, aí eu voltei a ter muitas dores, aí operaram de urgência. Portanto foi quase um segundo milagre, não é que aquilo, uma pessoa ser operada à barriga, sim, às 14 semanas de gravidez, na espera do bebê, não é pera doce, mas correu tudo bem, ainda tive mais um mês para aí de baixo, não sei o quê, e depois voltei para Londres, e já com o plano de vir passar a licença de maternidade a Portugal. Portanto voltei a Londres um bocadinho para me despedir de Londres, para largarmos a casa, etc. Porque depois a ideia do futuro era, no final da licença de maternidade, ficar cá. Pronto. E então largámos a casa, o Nelson continuava a ir de segunda à quinta a Londres para trabalhar, mas já estávamos baseados em Lisboa. Portanto, pronto, depois no final do dia a gravidez acabou por correr bem. Foi cesariana porque eu acho que ele nunca deu a volta, porque eu tinha dores. Mas assim, foi o que teve que ser e correu super bem. E ele é um miúdo e foi saudável, fácil feliz. Depois de ter o Diogo e o Nelson estar de segunda à quinta em Londres? Olha, porque mãe é a primeira vez. Não foi muito fácil. O Nelson conseguiu estar cá o primeiro mês e meio do Diogo, foi ótimo. E a partir daí, pronto, começou a fazer as idas e vindas para Londres. E eu, na altura, pronto, já tínhamos muitas amigas do lado dele com filhos, mas com quem eu também, pronto, acabava por não mudar tanto, eram mais velhas. E eu tinha uma abordagem, eu tive várias abordagens muito diferentes. E na altura, há 5 anos atrás, não se falava tanto também nestas coisas, e fui a primeira das minhas amigas a ter filhos. E então foi uma fase muito solitária, porque eu chegava a ir às vezes com ele à mercearia, a meio do dia, só para falar tipo, com adultos, com alguém. Portanto tive 1 ano em casa com ele, foi espetacular, mas teve coisas muito, muito duras e foi bastante solitário. Mas não trocava. Teria, se calhar, não, sabes, arranjado mais companhia. Eu gosto muito de falar, e acho que até me tenho repetido muito nestas conversas, porque acho que criamos nas redes sociais o estereótipo de nasce o bebê e é tudo perfeito. Ainda por cima ao primeiro. E eu acho que às vezes é bom mães que vão ser mães pela primeira vez perceberem que não é tudo perfeito, e é normal que não seja tudo perfeito, mas que não é perfeito. Exato. É normal, e eu na altura, lá está, fiz muitas coisas diferentes do standard. O quê? Olha, para já eu não conhecia ninguém que amamentasse muito tempo, e tinha só a história, tipo, a minha mãe tinha amamentado a minha irmã até durante 7 ou 8 meses, e nem sequer tinha tido licenças de maternidade. Ela levava-me para as aulas do mestrado e amamentava-me lá durante as aulas. Eu também era uma bebê super sossegada, portanto acho que facilitei a coisa. Mas eu queria muito amamentar, foi muito difícil. O primeiro mês foi horrível. Fiz uma mastite ao fim do mês, só ao fim do mês é que chamei uma conselheira de amamentação a casa. E se soubesse o que sei hoje, tinha-se chamado logo no início. O parto, que foi a cesariana, não sei o quê, também fiquei com aquilo mal resolvido durante muito tempo na minha cabeça. Depois fizemos baby-led weaning, que agora já se fala muito, que é a história deles não começarem a comer sopas e papas e isso, mas comerem os legumes cozidos, em palitos, etc. Mas que na altura toda a gente ficava a olhar para mim, tipo, esta é maluca completamente. Ficar 1 ano em casa, também não é, com o bebê, também não é assim muito comum. Houve assim várias coisas que, pronto, que eu já me sentia um bocadinho isolada com estas coisas ainda mais.
Agora acho que já é diferente e que já se fala muito mais nestas coisas. Eu andava, por exemplo, quase não usava carrinho, andava com ele nos panos ou nas Hoje em dia mochilas. toda a gente... Hoje em dia vê-se muito mais, não é? Eu ainda por cima vivíamos em Alcântara, aquilo era um inferno, os passeios e não sei o quê, portanto era muito mais fácil para mim passear com eles, mas passava sempre pela hippie, não é? Quase. Sim. Portanto, mas é assim, mas não... Olhando para trás, acho que fizemos super bem, tipo, as decisões que tomámos foram super acertadas. Tenho pena de facto de, na altura, não me sentia segura também para... Pronto, estar às vezes com outras pessoas e mostrar, tipo, não, esta é a minha decisão de parentalidade, eu tenho estas opções, e no limite as pessoas não têm nada a ver com isso, não é? Mas ficava sempre muito agarrada às opiniões dos outros, e agora já dorme, ainda mama, e não sei o quê, e quantas horas é que dorme a sesta? Depois sempre fui péssima com horas e rotinas, olha. Portanto, foi assim difícil, mas não trocava por nada. E depois como é que foi? Houve uma altura em que tiveste de deixar de dar de mamar. Sim. E quando cheguei ao fim da licença de maternidade, despedi-me de Londres e comecei à procura de emprego cá. E já tínhamos até ponderado se ficaria mais um ano em casa com ele, só que eu também já não estava muito para isso, já precisava de outras coisas, e então resolvemos com um ano e pouco pô-lo na creche e eu ficava mais livre para procurar emprego e entretanto continuava a amamentá-lo. Lembro-me de ter tido uma conversa com a pediatra bem na consulta dos 15 meses, em que eu já estava tipo, estou farta disto, quero deixar de amamentar, e ela, olha, eu percebo, mas ele acabou de entrar na creche, vem o inverno, vê lá se não consegues aguentar mais até à primavera, que era bom. E eu tipo, ok, vou aguentar, sim senhor. Nisto andava à procura de emprego, que não andava a correr bem, porque cá eu acho que há um grande estigma ainda do estar desempregado. E eu tinha ido a entrevistas em junho, quando ainda não me tinha despedido de Londres. E fui às mesmas entrevistas em setembro, e eles sabiam, eu na altura disse-lhes, olha, eu não quero começar já, o meu filho vai ficar em casa até setembro, etc. Eu prefiro esperar até setembro. Em setembro, já despedida do outro lado. Voltei a falar com as mesmas pessoas, etc. E eles olhavam para o mesmíssimo currículo e diziam, mas estás desempregada. O que é que se passou? Isto, qualquer coisa que não está bem aqui. Sério? E então não estava a conseguir arranjar emprego. E depois daquela experiência em Londres não estava nada à espera que isso acontecesse. E no meio disto, a tentar arranjar emprego e a fazer a adaptação do Diogo à creche, que também foi super dura. Ele ainda mamava e estava super agarrado a mim, obviamente. Pronto, foi uma consulta de rotina de ginecologista. E na altura eu ainda amamentava, então já tinha sentido um nódulo, mas achava que era da amamentação. E como a minha mãe já tinha tido cancro da mama aos 55 anos, a ginecologista já sabia que podia haver ali um historial, viu o nódulo, não sei o quê, e disse, olha, vamos marcar já uma ecomamária, não sei o quê, tudo tranquilo. E, ok, não há de ser nada, pronto. Fui à ecomamária e a médica da eco, está tudo bem, não sei o quê, vamos marcar uma biópsia para daqui a 2 dias, mas é porque isto é o protocolo da União Europeia, não sei o quê, os seus casos, não sei o quê, mas está tudo bem. E eu tipo, ok, fiz a biópsia e as biópsias demoram tipo 2 semanas a sair o resultado. Então nisto já 2 semanas pesadas ou que não pensaste? 2 semanas em que eu tentei não pensar no assunto, mas que já tinha ali qualquer coisinha a moer-me de... passa-se aqui qualquer coisa. Há qualquer coisa que não está bem. E entretanto, pronto, o Nelson estava fora durante a semana, não é? Eu estava cá com o Diogo. E há um dia, uma quarta-feira, em que ele até estava em Madrid, nesse dia. E lembro-me perfeitamente, à 1h da tarde, telefonam-me do hospital, a assistente da minha médica, e diz, a doutora pede para a Catarina vir hoje ao hospital às 5 da tarde e para vir acompanhada. E eu aí caiu o meu mundo ao chão, porque já sabia o que é que vinha aí. Estava sozinha em casa, encostei-me à parede e tipo chorei, tipo caí ao chão, chorei, porque já sabia o que é que vinha aí, mas naquela fase tu ainda não sabes o que é, sabes?
Não é cancro, bom. pronto. Mas não sabes mais nada, não é? E então foi horrível, e nessa altura telefonei ao Nelson logo. O Nelson estava em Madrid, meteu-se no primeiro avião para cá. E o meu pai foi comigo buscar o Diogo à escola, porque às 5 ainda tinha que ir buscar o Diogo, não sei o que, a logística toda. A minha irmã foi connosco para o hospital para ficar com o Diogo, enquanto o meu pai ia comigo à consulta. E a médica só me dizia: Catarina, a pessoa que já passou, já tem esclerose múltipla, já passou a gravidez com o problema que foi, não sei o quê, agora ainda isto, ela nem sabia como é que havia de me dizer as coisas. A minha mãe estava no Peru em trabalho e eu não quis contar-lhe ao telefone, tipo meio mundo de distância, não é? Portanto, esperei até uns dias depois dela voltar para lhe contar. Portanto, foi assim, foi... Acho que tiveste mais medo. Nessa altura nem sei. Nessa altura nem sabia. Imagina, acho que há de me ter passado pela cabeça a dada altura que ia morrer, não é? Porque acho que nunca fui muito pensar nisso e nunca pus essa hipótese em cima da mesa. Mas quer dizer, eu não fazia ideia do que é que vinha aí. Não fazia a mais pequena ideia. E portanto, só sabia que tinha um filho com menos de 1 ano e meio e que, portanto, fosse lá por onde fosse, eu ia ter que passar isto por ele, no limite por ele, mas por todas as outras razões, não é? Mas acho que os primeiros meses foram os mais duros, porque demorei algumas semanas ainda a ter o diagnóstico completo. Já sabíamos que havia ali qualquer coisa, mas sabíamos, ainda havia os testes, os exames todos, o diagnóstico para fazer. Tive que deixar de amamentar logo consegui que fosse um processo gradual e que não fosse assim muito chocante e imediato, portanto ainda foi ao longo de 2 semanas, foi uma coisa muito controlada. E isso marcou-te? Isso marcou-me imenso. E isso na altura eu lembro-me de sentir que foi o que me doeu mais. Doeu no coração, porque eu já sabia que queria deixar de amamentar eventualmente, mas queria fazê-lo nos meus termos e não nestes termos impostos por de repente uma doença que aparece que tu não estás minimamente à espera, não é? E isso custou-me imenso, mas acabou por ser uma história bonita, porque eu liguei à pediatra do Diogo, que estava de férias, sei lá onde, que foi incrível, marcou uma hora comigo, falámos por WhatsApp, call, não sei o quê, deu-me logo imensas dicas para ir fazendo a coisa gradual. Falei com uma outra médica, também especialista em amamentação, que também me estabeleceu um plano para deixar de amamentar, etc. E pronto, e fui apreciando muito aqueles últimos momentos, e lembro-me perfeitamente, eu ia supostamente deixar de amamentar no dia 8 de dezembro, era o último dia lá do plano. E já andava, tipo, nas últimas vezes que amamentava, já, imagina, eu punha-me no sofá, na sala, com ele, tipo, a apreciar o momento. Às vezes tirava uma fotografia e no dia 7 de dezembro, nós, entretanto, uma das coisas também que fizemos diferente com ele foi ensinar-lhe gestos, o baby signs, que agora também já se fala mais, mas então ele já fazia muitos gestos para comunicar connosco. E nesse dia ele estava a mamar e, como ele de vez em quando via-me a tirar as fotografias, apontou para a maminha e fez assim. E eu percebi, olha, vou tirar uma fotografia, até está a ser ele a pedir, não é? Entretanto, tirei a fotografia e ele, entretanto, andava com um problema que nós ainda não sabíamos se era anca ou se era joelho, mas que andávamos a hospitais e isso com ele. No dia seguinte fomos de urgência para a Estefânia com ele, porque ele estava a piorar, não estava a conseguir gatinhar nem nada. E ele no dia 8 de dezembro ficou internado na Estefânia para ser operado de urgência ao joelho. Então, o último dia que eu ia amamentar, não amamentei. Mas fiquei com a fotografia da véspera, que foi ele que pediu. Portanto, acabou por ser bonito. Sim. E acabou por esses dias que eu ia deixar de amamentar, ele estava internado, eu estava lá com ele, mas era outro contexto, portanto acabou por facilitar. Catarina? Tenho. Porque, não, eu estava a ver, porque dia 8 de dezembro é dia de Nossa Senhora, que é mãe, não é? E deixaste-me amamentar dia 7, dia 8 é operado, e estavas a falar e eu que nunca relacionei muito com isso, mas pode ser, pode ter sido aí um sinal.
Mas esse foi bonito. todo de tratamentos, de tudo, durou muito tempo. Antes dos tratamentos ainda tive uma fase que também foi um bocado dolorosa e calhou na altura do Natal, que como eu era muito jovem, os médicos todos recomendaram-me fazer a recolha de óvulos, que também é um processo, se tu fizeste as histórias das injeções, não sei o que sabes, aquilo em termos hormonais rebenta com uma pessoa. Mas foi super produtivo, recolhi e congelei 12 óvulos, estão lá congelados para qualquer eventualidade. Mas pronto, foi mais dali um passo que em muitos casos não há, não é? E pronto, e depois os tratamentos em si, eu até acho que foi uma fase muito dura, obviamente, por causa dos efeitos secundários todos e isso, mas havia um plano. Então eu comecei os tratamentos dia 18 de janeiro, eu sabia que ia ter X tratamentos, que depois chegava a maio era operada, tratamentos de quimio primeiro, depois chegava a maio era operada, depois em julho, agosto fazia radioterapia, portanto eu tinha ali a coisa toda muito controlada, eu gosto de planos e portanto aquilo estava ali tudo orientado e fez-se, eu estava ali tipo focada no plano, não é? Mas foi duro, claro que foi duro. Acho que tentei muito manter vida durante este ano. Foi o Diogo estava numa creche, entretanto abriu uma vaga na escola onde os primos andavam, que era uma escola espetacular, mudámos-lo de escola, começámos à procura de casa para comprámos casa, foi nesta altura que nasceu a Mom's Cooking, portanto quis ter várias coisas desse ano positivas para contrabalançar um bocado isto tudo, mas o que eu não estava à espera, porque ninguém me avisou e não estava no plano, era o que ia custar depois a recuperar dos tratamentos. Porque eu acabei os tratamentos em agosto e achei que em setembro estava pronta. Marcaste alguma viagem logo para o fim dos tratamentos? Ou não marquei, por acaso tínhamos estado quase a marcar, porque uma das minhas melhores amigas vive em Singapura e nós queríamos ter ido lá em 2018 e acabámos e os médicos disseram, Singapura, Tailândia, não sei o quê, de facto mas não. Não ia, claro. Os médicos disseram, Singapura e Tailândia, se calhar, calma, é melhor não. Mas a minha irmã, na fase em que eu estive em tratamento, estava a fazer Erasmus na Dinamarca e fui 2 vezes à Dinamarca visitá-la. Uma das vezes tinha estado no hospital, a única vez que efetivamente achei que se calhar a coisa não ia correr bem. Estava num hospital, internado no Cruz Vermelho, no sábado à noite e tinha voo para ir ter com ela, ainda por cima eram 2 voos, mais alugar um carro para guiar não sei quantas horas, que ela estava tipo lá numa cidadezinha da Dinamarca. Eu tipo, eu estou a morrer de saudades da minha irmã, tipo, obviamente que vou, tipo, tenho que me pôr, vou e vou. E fui de cadeira de rodas para o aeroporto e, mas fomos e foi giríssimo, o fim de semana, fomos à Lego, fomos não sei o quê. E isso também é bom porque dá vida, não é? Às tantas não nos podemos entregar à doença. Sim. Senão acabamos por não aproveitar e por gozar. E lá está, e os médicos disseram, vá, Singapura e Tailândia, se calhar é demais, mas Dinamarca está aqui pertinho, está controlado, ok, vá, pode ir. Por isso fui 2 vezes à Dinamarca e... Nessa altura com cabelo ou sem cabelo? Já sem cabelo. E isso marca? Olha, é assim, eu estava à espera que me custasse mais. Eu comecei a quimio dia 18 de janeiro, a minha irmã foi para a Dinamarca dia 19 e eu, passado uma semana, rapei o cabelo, mas fui com 2 amigas e foi um bocado uma cena palhaçada, tipo, tiraram um monte de fotografias e estávamos a rir e não sei o quê, e até foi um momento de giro, não foi um momento pesado, foi um momento de giro. E eu depois, na verdade, acho que até ficava muito bem de cabelo rapado, toda a gente me diz isso. Toda a gente me diz isso, portanto até foi... Não me custou muito, foi um bocado mais embaraçoso ao início eu sair à rua, porque eu sabia que as pessoas percebiam, eu estava em inverno, não é? Portanto eu tinha que usar os lenços, os turbantes, não sei o quê, mas percebia-se que as pessoas notavam que eu estava diferente, mas habituei-me rapidamente. Fez-me mais confusão porque eu não estava à espera que me caíssem as pestanas e as sobrancelhas. E quando me apercebi disso, aí foi um bocado mais chocante, mas é assim, mas segue o jogo. E o Diogo, estranhou ou não? É assim, o Diogo tinha 1 ano e meio, portanto eu acho era que igual.
ele lembra-se de me ver, e nós temos vários álbuns de fotografias e fotografias minhas em cabelo. Não fizemos um grande drama disso. Mas pronto, ele lembra-se também de estar careca, não é? Mas lá está, foi pior o ano a seguir, que eu achei que já ia estar ótima e não estava, não é? Porque o corpo demora muito a recuperar, e além disso começou a crescer-me o cabelo, e essa foi a fase pior. É aquilo, não é carne nem é peixe, está... Olha, aí foi horrível. É giro, porque estávamos a falar em off que não se fala disto. Sim. Fala-se de ultrapassou, mas do depois, de como é que foi, parece que pronto, já ultrapassou, já Exato. ficou ali, mas de facto vocês continuam a lidar. E eu tinha muitas pessoas e amigos meus, etc., que com a melhor das intenções viravam para mim tipo, já acabou, estás ótima. E eu tipo, mas eu não me sinto ótima, eu sinto-me um caco, eu sinto-me pior ainda do que antes, porque antes eu tinha esse plano e agora eu não sei quando é que eu vou estar bem. E que voltei a tentar treinar, não sei o quê, e eu ao fim de 6 meses, um ano e meio, continuava a não conseguir subir escadas, por exemplo. Ficava a arfar. Mas pronto, aí já marquei a viagem para Singapura e para a Tailândia. E fui em 2019 a Singapura porque e a Tailândia. Tu tens quando eu escrevi aos patronos que eras um furacão, porque entretanto, e tenho aqui perguntas que não posso, mas que eras um furacão é porque quero muito falar da Mums Cooking, mas passas isso tudo, que já vão, pelo menos o Diogo tem 5, já foi há 4 anos, entretanto agora é-te diagnosticado um cancro no fígado, uma recidiva, mas continuas com força. Como é que eu ia dizer? Tu disseste há bocado muito, muito bem, tiraste umas palavras que foi, tu sempre olhaste, sempre deste mais importância à vida, tu fizeste questão no primeiro ano e no ano dos tratamentos do cancro da mama de pôr vida nesse ano. Sim. E nascem projetos ótimos como este da Mums Cooking, porque tu fazes questão de pôr vida, de viajar, de continuar a querer, de não parar, ou seja, enquanto cá estou, isto tem que valer a pena e eu tenho Exato. que pôr vida, porque senão, quer dizer, não há um sentido. Mas agora neste segundo, o embate é, já consegui vou conseguir este também. É assim, neste segundo foi outra vez um choque gigante, porque eu não estava minimamente à espera. Lá está, uma pessoa tem a primeira vez, é um choque, faz os tratamentos, passa, recupera, e eu agora estava a sentir que tudo estava finalmente a ficar tipo bem encaminhado outra vez, eu já me sentia melhor outra vez, a Mums Cooking estava a começar a crescer ainda mais, programas de empreendedorismo para aqui e para ali, e de repente, no início de setembro, comecei a ter imensas dores na barriga, até achava na altura que fosse rins, infecção urinária, uma coisa qualquer. Excluís sempre a esclerose múltipla. Quem fala contigo parece que nem existe na tua vida. Porque a esclerose múltipla, eu faço medicação e está muito, muito controlada. Isso é ótimo. E além disso, acabámos por não falar muito sobre isso, mas na altura fiz muitas alterações a nível de estilo de vida e de alimentação, etc., que tiveram um grande impacto também. Cada vez mais, não é? Cada vez mais. Se nota sim. que o estilo de vida e a alimentação na saúde é fundamental. Fundamental. Mas pronto, esta segunda vez fui ao hospital a achar que era dor de rins por causa de uma infecção urinária que estaria a subir para os rins, né? Na minha cabeça só. E no hospital, ao fim de não sei quantas horas à espera e entre médicos e exames, não sei o quê, mandam-me fazer uma ecografia e o médico logo de chofre diz-me que com o meu historial, etc., ele acha que tenho um tumor no fígado, assim, do nada. E eu ainda tive ali mais 10 minutos a chorar, sozinha, tipo com o médico, a continuar a fazer a ecografia na dele, e eu a chorar, saí de lá de dentro a chorar, os enfermeiros e auxiliares amorosos a virem ter comigo, se isto trata-se, isto vai passar, isto não sei o quê, e eu tipo, não está a perceber, eu já passei por isso antes, eu sei que vai passar, eu agarrei-me logo à ideia de que ia passar, mas eu sei que é um processo super doloroso. E desta vez foi mais rápido, o diagnóstico, o início dos tratamentos e tudo, mas foi um choque gigantesco que eu não estava minimamente à espera. Isto, entretanto, não é um tumor do fígado, efetivamente, é da mama, mas apareceu no fígado,
mas eu continuo classificada como cancro da mama em todo o lado. Pronto, depois comecei logo a fazer uns comprimidos de hormonoterapia, etc., que era a primeira linha de tratamento, e lá está, foi na semana passada que eu soube que não estava a resultar e, portanto, tinha que avançar para a segunda linha, que era a quimio. E é sempre um choque, mas vou fazer o quê? Vou ficar parada a chorar e à espera que a coisa corra bem? Até os médicos dizem que a parte psicológica é fundamental. E, portanto, eu agarro-me a isso. Tentas ser a melhor. Tento ser a melhor, a mais positiva, cheia de energia. Eu tenho tantas coisas que eu quero fazer. Tipo, a primeira consulta eu disse logo à médica, ouça, eu não tenho tempo para estar aqui doente. Portanto, ponha-me boa, porque eu quero continuar a fazer coisas. Eu tenho projetos, planos de vida. Não vai de certeza ficar por aqui. A minha avó que teve um cancro também. E houve um tio que lhe ligou a dizer: ai tia, já sei, já sabes o quê? Se me estás a ligar, como quem diz, isso não é tema, eu estou doente, se tens alguma coisa interessante para me dizer, diz, não me façam agora de coitadinho, porque Sim. nós até, mas eu percebo, porque é um bocadinho, temos que agarrar a vida, como tu dizes, e eu acho que isto é que é o bonito, não é fácil, é pesado. Por alguma razão ficaste 10 minutos a chorar quando soubeste e da maneira como foi. E mais ainda, chorei muito mesmo. E eu acho que continuas, mas é parte o psicológico e manda muito. Manda muito, manda muitas mensagens ao nosso corpo e eu acho que tu tens aqui há bocado aquilo que começaste a dizer, que tinhas uma pressão muito grande em ti para ser muito boa. Eu acho que tu pões essa pressão agora de eu quero viver e vou viver. Mas eu acho que para agora bom. Já é num sentido muito positivo, percebes? Por isso já não me pesa. Uhum. E isso foi esta desconstrução que eu também fui fazendo com o primeiro cancro e com a história da Moms Cooking, que durante muito tempo eu arranquei o projeto, mas eu estava a recuperar de um cancro. Portanto, muitas vezes as pessoas perguntavam: mas ainda não estás a vender a XPTO ou não sei o que mais. Eu não consigo estar a tempo inteiro ou mais dedicada a este projeto, porque eu tenho que me dedicar a mim também. Tenho e aí filho, foi fácil família. abdicar de uma carreira na área de economia, de consultoria, para criares o teu próprio projeto? Não era uma carreira que me apaixonasse. Enquanto que a Moms Cooking, eu tive a ideia de seguir a minha primeira sessão de quimio, porque achei que era uma coisa que eu gostaria de ter e que, portanto, outras famílias provavelmente também gostariam de ter. E aí isso já me apaixonou. E é o quê? Para quem nos está a ouvir? Para quem nos está a ouvir, a Moms Cooking é uma marca portuguesa de comida congelada saudável, em que o objetivo é precisamente criar refeições ou partes de refeições para tornar o dia-a-dia mais fácil. E as refeições são maioritariamente vegan ou vegetarianas, não porque fosse essa a idealização desde o início, mas porque é o que as pessoas efetivamente procuram e mesmo quem tem uma alimentação mais convencional procura estas alternativas e não sabe tão bem como as fazer. E eu acho que a ideia também é muito trazer a ideia do conforto e da comida da mãe que nos vai fazer bem e que não nos vai dar trabalho. E passar um bocado a ideia e também a experiência mesmo de que as pessoas podem ter isto no congelador e, sem peso de consciência, sem etc., ter um jantar mais fácil ou uma refeição mais fácil, saudável, que não lhes demore muito tempo, que não seja assim um bicho de 7 cabeças, não é? E foi fácil? Covid, tudo parado? Ou nessa altura continuou. O primeiro mês, março de 2020, explodiu, depois acalmou outra vez um bocadinho, mas pronto, depois continuámos a crescer organicamente e continuamos a crescer, que é ótimo. E agora ganharam um prémio. E ganhámos agora um prémio, o Montepio Acredita Portugal, que eu não estava nada à espera, no meio disto tudo que começou a acontecer. Já nem estava focada nisso, sabes? E foi incrível, foi super emocionante. E acho que esse é um reconhecimento. Era o que eu ia dizer, esse é um reconhecimento gigante. Por uma coisa, aquelas horas todas que não dormiste e que não foste reconhecida e de repente crias uma coisa tua. Sim.
que és apaixonada pelo que fazes, que vês um fim que... E consigo ter ainda muito contacto direto com clientes que depois me dão esse feedback de que ajudou-me tanto, e até ontem uma cliente me dizia, o meu filho estava doente, mas até quis comer as bolinhas de quinoa, não sei o que, da Mom's Cooking, e é uma ajuda tão boa, e acho mesmo que faz diferença para a vida das pessoas. Portanto, e faz mesmo, porque a alimentação, eu que não tenho saúde, sei que quando faço uma alimentação regrada, melhor tudo. Quando não faço, o meu organismo inflama logo, tudo piora. E por isso também tu fizeste alguma pesquisa ou muita pesquisa para ver o que é que fazia bem, o que é que... Eu acho que é importante porque muitas pessoas te estão a ouvir. Nós neste momento também temos uma nutricionista na equipa, a Marta Magriço, que revê todas as receitas, é ela que faz as novas receitas para testarmos, etc. Mas eu já, desde a esclerose múltipla, que vinha a explorar muito a alimentação saudável, quando o Diogo começou a comer, a história do Baby Led Winning também, e depois com o cancro, outra vez muito a explorar isto. Portanto, eu não tenho formação nesta área, mas já levo muitos anos de estudar, experimentar e perceber, pelo menos comigo, o que é que funciona. Isso também é importante porque com cada pessoa funcionam coisas diferentes. Pois não sou fundamentalista, faço exceções de vez em quando, mas o meu dia-a-dia é bastante saudável, e isso eu noto depois na minha vida e na minha energia também, não é? Bom, acho que vou ser cliente e convido todas as pessoas também a verem a página que nós depois vamos pôr. Boa. Bem, eu tinha aqui e tenho que ver se não me escapou nenhuma, porque temos de acabar, com muita pena que passou a correr. É verdade. Mas acho que fiz todas as perguntas que os patronos pediram. Só há aqui uma que posso misturá-la, que tem a ver com a esclerose múltipla. Vou misturar duas perguntas numa, que é, perguntam como é que a esclerose múltipla afetou a tua vida e se vives com a esclerose múltipla como uma sentença, tendo em conta que é uma doença que não tem, que é degenerativa. Eu tenho plena consciência de que é degenerativa, e acho que isso também me faz querer aproveitar muito mais a vida, porque logo quando eu fui diagnosticada eles disseram-me, isto é uma doença muito imprevisível, portanto nós não conseguimos determinar se daqui a 5 anos vais estar ótima a correr maratonas, etc, seja o que for, ou se vais estar numa cadeira de rodas. E eu, bem, ok, então ter um filho é para já, não é para esperar até, sei lá, se depois vou estar numa cadeira de rodas ou não. Quer viajar, quer não sei o quê, é para já. Tenho um projeto para montar, é para fazer as coisas acontecer. Tenho consciência de que tenho esse peso um bocado por trás, mas tento não pensar muito nele. Está super controlado. Eu própria, lá está, com a esclerose múltipla, não quis saber muito sobre o tema, e na altura em Londres falaram-me em grupos de apoio, conheço outras pessoas, e eu própria não queria ver o que é que podia ser um estado mau de esclerose múltipla, porque acho que isso me ia fazer visualizar o que é que me podia acontecer, e eu não queria. Tenho consciência do que é que pode ser, mas... Não vives a pensar nisso. Não vives a pensar nisso. Se um dia acontecer, olha, acontece, e eu hei de ter outras formas de viver a vida e de aproveitar, e seja o que for. Não, portanto, não vivo minimamente focada nisso. Tento, de facto, manter esta questão do estilo de vida mais saudável, menos stress. Há anos que faço muito yoga, alimentação muito cuidada, etc. Mas faço disparates também, de vez em quando, como toda a gente. Acho que é normal, faz parte. Boa, e o stress, de facto, nestas doenças afeta muito. Afeta imenso. A mim, hoje em dia, que eu, uma das coisas que faço também, organizo casamentos, há noivos que me dizem, Ticas, parece que bebeu um biberon de Xanax em pequenino. E eu digo, não, isto tem que ser, porque se eu estressar... Claro. O meu organismo vai se virar contra mim e de repente tudo o que eu não quero que aconteça vai acontecer, e nós tudo. Começamos a criar um bocadinho aqui o nosso equilíbrio, e a olhar para a frente sem pensar no que é que vem, a saber é que queremos viver. E bem, as últimas três perguntas. Qual é que foi um dos momentos mais leve que tiveste? Olha, nós nos 2 últimos verões alugámos uma caravana durante, não é muito tempo, durante uns 4 dias, uma coisa assim que eu também não aguento mais, mas
essas férias de caravana, para mim, estão a ficar marcadas como, apesar de irmos tipo para a Costa Vicentina, não vamos viajar para nenhum sítio muito exótico, mas são tão boas, tão leves, relaxadas, estamos só os três, 100 horas. Esses têm sido os momentos mais leve mesmo. E um dos momentos mais pesado. Foram os 2 diagnósticos de cancro. Mais do que da esclerose múltipla, mas os 2 diagnósticos de cancro, sem dúvida. O momento em que eu havia a possibilidade. A vida tem graça. A vida tem imensa graça. Se não, não valia a pena, não é? Mas eu acho que nós próprios é que também temos que pôr graça na nossa vida. É verdade. Obrigada, Catarina. Obrigada. Nós devíamos ter tido 2 horas. Não saímos daqui mesmo. Mesmo, muito, muito obrigada. És uma inspiração. Eu falar com a Sofia, tua amiga, dizia, Catarina, para mim, só pelo que eu já estou a conhecer e a ler melhor e a ouvir, é uma força. E é engraçado que a Sofia dizia assim, ai, Ticas, mas olha que nós não somos nada nessas frases do e agora, vai ficar tudo bem, não sei o quê. E eu dizia-lhe assim, não, mas eu também não sou. E acho que, mas eu disse, ela é uma, e digo-te, e acho que comprovou-se depois da nossa conversa, és uma força porque tens força emocional para conseguir querer ver sempre a graça da vida, por conseguires desde sempre no trabalho em que saías às 5 mas ias sair à noite com as amigas porque querias ver a graça da vida e não podia ser só o trabalho e o mestrado, até agora desde que não é, vão para Londres, desde aí que é tudo uma peripécias e diagnósticos e tu continuas a querer dar graça à vida, não é só o ver, é querer dar graça à vida e dás a todas as pessoas que te rodeiam, todas as pessoas que influencias com a tua maneira de ser, com a tua maneira de estar, com este teu projeto, que mais do que o prémio que ganhaste agora, eu acho que é o saberes que estás mesmo a ajudar quem te encomenda as refeições, a melhorar a vida, e isso é uma força. Não é tornar uma Catarina atingível, mas quando eu digo és uma força porque com muito menos muitas pessoas não conseguiam dar tanto e ser tanto, e tu és. Obrigada. Eu acho que também é assim, eu acho que muitas vezes nós temos esta força e não sabemos, e obviamente que eu não quero que mais ninguém passe por aquilo que eu tenho passado, em termos de doenças, etc. Mas acho que nós só quando somos confrontados com isso é que de repente percebemos a força que temos ou que podemos ter. E eu não sabia. E eu fui buscar isto, sei lá onde, porque quero e porque tem que ser e porque não vejo as coisas de outra, não posso ver as coisas de outra forma. Tipo, é mesmo, tenho que ser forte. E estou aqui para ser forte. Obrigada. Mesmo, aprendi muito contigo hoje. Obrigada. Espero que também se tenham inspirado, que também consigam, a quem estiver a passar por isto ou tiver com alguém que também passe por isto, eu acho que era um bocadinho transmitir esta força, que foi muito verdadeira porque não escondeu que teve um monte de momentos pesados, que chorou, que teve, mas que isto, mais do que esses momentos, que é bom saber que existem, porque não é um conto de fadas, mas é a parte emocional, é o nós querermos dar graça à vida, é o nós querermos ser graça também para aqueles que vivem connosco e que nos rodeiam. E a Catarina é isto, de se meter num avião, de ir para o Canadá, ter com a irmã, matar saudades e tentar fazer aquilo também que lhe faz bem. E cuidar, porque se conheçam o projeto. Tenho pena de não termos falado tanto, porque de facto a alimentação é uma parte crucial na nossa saúde. Conheçam este projeto, falem com a Catarina, com a equipa da Catarina, encomendem. Não é patrocínio, não é nada, mas é que de facto acho que faz muito sentido e é muito bom sabermos a pessoa que está por trás, o intuito que está por trás deste projeto. E por isso, olhem, tenham uma boa semana. Espero que a Catarina vos dê alegria e graça para estes dias e que encontrem mesmo graça na vida que tenham, mesmo que nem sempre seja fácil. Sim. Um grande beijinho a todos.
Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.